Vamos agora resolver um problema que ele é bastante importante para quem dirige, especialmente em estradas interestaduais, certo? Esse exemplo diz o seguinte: um carro faz uma curva plana com raio R e velocidade V. Considere que há atrito entre os pneus e a estrada. Qual a velocidade máxima que o carro pode fazer a curva sem derrapar? Então a gente precisa desenhar o diagrama de forças atuando sobre o carro, né? A gente tem aqui a força normal, temos o peso, tá certo? E tem também a força de atrito. Aí a gente precisa pensar um pouquinho aqui. Ele está executando um movimento circular, certo? Se ele está executando um movimento circular, tem que haver uma força centrípeta que permite com que o corpo execute uma trajetória circular, sem ter que mudar o módulo da velocidade. Ok? E onde é que entra o atrito? Se não houver atrito, do pneu com o chão, o carro derrapa. Tá certo? Então, está claro que a força de atrito é a força que aponta para o centro da trajetória e que mantém o carro preso, mantém o carro de forma segura realizando essa curva. Ok? Então, fazendo aqui a decomposição, as forças já são bem alinhadinhas, já não tem muito o que fazer, né? A gente sabe então que a normal é igual ao peso, já que não há movimento na vertical, e que na horizontal a força de atrito vai ser igual à força centrípeta, certo? A gente sabe que a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre o raio de curvatura. Ok? E a força de atrito, a gente sabe que é a coeficiente de atrito vezes a normal. Esse coeficiente de atrito aqui é o estático, tá certo? Porque o que a gente quer é que não haja movimento na direção radial. Porque movimento na direção radial, na curva, significa dizer que o carro está derrapando. Certo? Então, isso aqui é o coeficiente de atrito estático. Então, substituindo aqui, o coeficiente de atrito estático vezes a normal vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Mas a normal é igual ao peso. Então, a gente sabe que o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade vai ser igual a massa v ao quadrado sobre r. Então, o que a gente tem aqui, cancelando-se as massas, é que o v ao quadrado vai ser o coeficiente de atrito estático vezes o raio vezes a gravidade. E a velocidade permitida e a velocidade vai ser simplesmente a raiz quadrada do coeficiente de atrito estático vezes o raio vezes a gravidade. Ok? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Essa daqui é a velocidade máxima com que o carro pode entrar nessa curva sem derrapar, tá certo? Então, vamos dar valores aqui, certo? Se a gente assumir que o coeficiente de atrito estático entre a borracha dos pneus, isso é decidido pela indústria, e o asfalto, que também a composição do asfalto é decidido pelas leis do país, né? For 0,96, lembrar que o coeficiente de atrito é um número adimensional, e a gente tiver um raio, uma curva de raio da ordem de 230 metros, esse é um número típico de curvas que você vê por aí nas estradas, tá certo? A gente vai ter
que a velocidade máxima ela é da ordem de 47 metros por segundo. Se você entrar com velocidade abaixo disso e até esse valor, você vai conseguir realizar essa curva sem derrapar. Velocidades acima disso, o pneu com certeza vai derrapar. Ok? Então, se você quiser, por exemplo, realizar... se você se perguntar o seguinte, qual é a velocidade segura que você deve entrar em curvas bem fechadas? Curvas bem fechadas são curvas com raio de curvatura pequeno. Então, se o raio de curvatura diminui, a velocidade máxima com que você pode executar essa curva diminui também. Então, é por isso que você, quando vai fazer uma curva bem fechada, você tem que entrar bem mais lento. Se você quiser entrar com uma velocidade muito alta numa curva, você para realizar essa curva de forma segura, você precisaria de um raio de curvatura maior. Mas quem decide o raio de curvatura de uma curva não é você, é a estrada. Então você precisa se adequar à velocidade do seu carro ao raio de curvatura da estrada. Uma outra coisa é a chuva. Se estiver chovendo, o coeficiente de atrito estático diminui muito e isso vai diminuir a velocidade máxima com que você consegue entrar numa curva sem derrapar. Então você precisa também diminuir, se estiver chovendo, você precisa diminuir também a velocidade máxima que você consegue fazer uma curva de forma segura. Certo? Por quê? Porque quem mantém o carro na trajetória circular é a força centrípeta. E a força centrípeta única é a nossa força de atrito. Para que você conseguisse realizar uma curva de forma segura, sem depender da força de atrito, você precisaria ter alguma componente da força apontando para o centro da trajetória. E essa componente da força seria a sua força centrípeta, que mantém você na trajetória curva. E é sobre isso que trata o próximo problema. Certo? Nesse problema aqui, a gente tem o seguinte. No exemplo anterior, é o atrito quem segura o carro nas curvas. Curvas inclinadas permitem o carro fazer a curva sem derrapar. Não precisa nem da força de atrito. Para uma dada velocidade V e raio R, qual o ângulo que a pista deve fazer com a horizontal na curva? Certo? Então, vamos de novo desenhar o diagrama de forças. E o que a gente tem aqui é o seguinte. Temos a normal, certo? E temos o peso. A gente precisa decompor não mais o peso na direção da normal. A gente vai decompor agora a força normal agora, tá certo? Então a gente precisa fazer o prolongamento dessa curva bem aqui. Ok? Deixa eu fazer o prolongamento dessa curva bem aqui. Para quê? Porque se essa daqui é beta, é porque essa daqui também é beta. Então, o que é que nós temos aqui? A gente tem... eu vou decompor a força normal agora. Essa daqui é a normal na direção Y. E essa daqui é a normal na direção X. Beleza, já temos aqui a decomposição das forças. Então, na direção X, o carro não sobe nem desce, ele está em equilíbrio. Na direção Y, desculpa. Então, o que nós temos é
que o peso é igual a normal, a componente y da normal. E essa componente y da normal é a normal vezes o cosseno de beta. Ótimo. Na direção horizontal, a gente tem que a componente x da normal é quem vai ser a nossa força centrípeta. Certo? E isso aqui, a gente já sabe que a força centrípeta, massa, vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r, e que a normal, componente x da normal, pelo nosso desenho, vai ser n seno beta. Beleza. Então, a gente vai ter, vamos aqui, n seno beta vai ser igual a massa v ao quadrado sobre r. Beleza, a gente precisa eliminar a normal aqui. Como é que a gente faz isso? Daqui, a gente sabe que a normal vai ser P sobre cosseno beta. Então, substituindo aqui, o que a gente vai ter é que P... eu vou fazer direto, tá certo? P seno beta sobre cosseno beta, P tangente de beta, vai ser igual a M V ao quadrado sobre R. Lembrando que P é igual a M vezes G, a gente vai ter que aqui desse lado vai ficar G tangente de beta igual a V ao quadrado sobre R. Nesse caso aqui, a velocidade vai ser RG tangente de beta. Ok? Então, o que é que significa essa velocidade aqui? Essa daqui é a velocidade que você pode executar, dada uma curva que tem uma angulação beta, certo? Essa é a velocidade máxima que você pode executar essa curva sem ter que depender da força de atrito para segurar o carro. Certo? Então veja de novo que curvas muito fechadas implicam raios de curvaturas menores, né? Então as velocidades precisam ser menores também, tá certo? E se o ângulo, à medida que esse ângulo cresce, então vamos fazer assim, esse ângulo tendendo a beta, a 90 graus, tá certo? A tangente de 90, o seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0, a tangente é infinita. Então, para você executar uma curva com um determinado raio de curvatura R, em que a curva seja 90 graus inclinada, você precisa ter uma velocidade muito alta, praticamente infinita, para poder te segurar, para poder conseguir executar essa curva. Isso aí vale inclusive, esse problema vale inclusive para aviões. Quando eles querem realizar uma curva, o que eles fazem? Eles inclinam a asa do avião assim. Então, de acordo com a velocidade com que ele está e com o ângulo que ele inclina a asa, você determina qual é o raio de curvatura da curva que ele vai realizar. Certo? Para encerrar
os exemplos de dinâmica no movimento circular, vamos resolver esse problema aqui de uma pessoa numa roda gigante, certo? O exemplo diz o seguinte: determine a força que o assento faz sobre o passageiro nos pontos mais alto e mais baixo de uma roda gigante de raio R que realiza um movimento circular uniforme com velocidade v. Pois bem, vamos então entender, fazer o diagrama de forças atuando sobre a pessoa, certo? No ponto mais alto e no ponto mais baixo da trajetória, do movimento circular. No alto, o que a gente tem é o seguinte: normal e o peso. Mas como ele está no movimento circular, a aceleração centrípeta está para baixo. Ok? No ponto mais baixo da trajetória, a força resultante sobre o corpo, sobre o cara sentado, normal, o peso, mas agora a força centrípeta, a aceleração centrípeta está para cima, tá certo? Porque ele está executando a aceleração centrípeta naquele ponto, aponta para o centro da trajetória, então ela aponta para cima. Então, bem aqui, a aceleração centrípeta aponta para cima, certo? Então, como é que a gente resolve isso? Força resultante no ponto mais alto vai ser, portanto, normal menos o peso igual a menos massa, que é massa vezes a aceleração, que é a aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre R. Ok? Então, a normal, que é a força que o assento de fato faz sobre a pessoa que está sentada, vai ser, passa o peso para o outro lado, vai ser massa que multiplica gravidade menos V ao quadrado sobre R. Certo? No ponto mais baixo, a gente vai ter que N menos P vai ser massa vezes a aceleração. A aceleração agora é positiva, aponta para cima. Vai ser massa que multiplica V ao quadrado sobre R. Ok? Então, passando o peso para o outro lado, a normal, que é a força que o assento faz sobre a pessoa, vai ser massa que multiplica gravidade mais V ao quadrado sobre R. Então, veja a diferença desses dois exemplos aqui. Claramente, no ponto mais baixo da trajetória, a força que o assento faz na pessoa é maior do que no ponto mais alto. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse exemplo aqui, no ponto mais alto. Se a velocidade que a roda gigante estiver executando for muito alta, tá certo? Pode haver a situação que G
menos v ao quadrado sobre r seja zero. Ou seja, quando v for RG, certo? Nesse caso, bem aqui, o que é que vai acontecer? Se a velocidade da roda gigante for tal que seja raiz quadrada de r vezes a gravidade, a força normal zera, certo? E a força normal zero significa dizer o quê? Significa dizer que o camarada que está lá sentado na roda gigante perde o contato com o assento. Certo? Se ele perde o contato com o assento, ele está solto, ele tá flutuando no espaço. Se a velocidade do giro for mais alta do que isso, tá certo? A força normal é negativa. Tá certo? Então, o que é que significa isso? É que ele vai ser expelido do assento. E o que é que você faz numa situação como essa? Usa cinto de segurança. É por isso que você precisa usar o cinto de segurança nesses brinquedos de parque, especialmente quando você está nesse ponto mais alto da trajetória, porque senão você vai ser expelido do assento. Na parte mais baixa, não, porque na parte mais baixa das curvas, não, porque aí a força normal vai ser bem mais alta, a força centrípeta te segura na trajetória, mas no ponto mais alto, não. Você pode ter força normal zero ou até mesmo negativa e você fica completamente solto. Então, o que te segura nesses brinquedos é isso, claro, quando a velocidade depende da velocidade com que o brinquedo faz essas trajetórias curvas, né? Se a velocidade for muito alta, você pode ter a situação de que a normal zera ou mesmo fica negativa e que você pode ser expelido do brinquedo e só cinto de segurança pode segurar. Ok? Para concluir esse capítulo, eu quero discutir com vocês um problema muito importante que é do movimento de um corpo através de um fluido. E esse fluido oferece uma força de resistência que é diferente daquela força de atrito, que é de um corpo deslizando em contato com uma superfície, tá certo? Naquele caso lá, a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Nesse caso aqui, é um corpo que atravessa um meio, e esse meio tem uma viscosidade, e esse meio pode ser, por exemplo, um líquido ou pode ser um gás. O líquido ele tem uma viscosidade maior, e ele vai ter uma força de atrito maior comparado à viscosidade de um gás, que vai ter uma força de atrito bem menor, certo? Então você imagina que uma pedra caindo dentro da água, que é um líquido, né? Ela vai cair com uma velocidade mais lenta do que se ela estivesse caindo através de um gás, que da atmosfera, por exemplo, que atingiria velocidades muito maiores. O que se sabe dessa força de atrito é que tem dois regimes, que para baixas velocidades, como o caso de uma pedra caindo num fluido, num líquido, essa força de atrito é proporcional à velocidade. No caso do regime de altas velocidades, como no caso de uma pedra caindo ou de um paraquedista caindo na atmosfera, a força de atrito é proporcional à velocidade ao quadrado. Parece uma mudança pequena, mas a física desses dois casos é completamente diferente, certo? Então, um efeito interessante que acontece no movimento em um fluido é que, diferentemente do movimento em queda livre no vácuo, a velocidade não cresce para sempre. A velocidade cresce até um determinado limite e depois para de crescer e fica constante. Essa velocidade máxima que o corpo atinge é chamada de velocidade terminal, certo? E o desafio aqui é, com as ferramentas de cálculo e de física que a gente tem até agora para um início de curso, se a gente é capaz de calcular que velocidade de terminal é essa
e calcular, por exemplo, a posição em relação ao tempo, a velocidade em relação ao tempo e a aceleração em relação ao tempo. Nós temos capacidade de calcular isso com o que sabemos de cálculo e de física. Temos como calcular, sim, e a gente vai fazer isso agora. O problema que a gente vai calcular é o movimento no regime de baixas velocidades. Porque a mecânica para calcular o regime de altas velocidades é exatamente a mesma e eu vou deixar como exercício para vocês. Então vamos lá. Vamos primeiro desenhar aqui o nosso eixo Y dos movimentos, em que a gente tem um corpo de massa M caindo com velocidade para baixo. Lembrar que se ele está se movendo para baixo, V é menor do que zero. As forças atuando sobre esse corpo são as seguintes. A gente tem o peso para baixo, e a força de arrasto para cima, certo? A segunda lei de Newton nos diz o seguinte: massa vezes a aceleração é igual à força de arrasto menos o peso, certo? Lembrar que a força de arrasto aponta no sentido oposto ao da velocidade. E a velocidade aponta para baixo, certo? E a velocidade apontando para baixo, ela tem sinal negativo. Então, a força de arrasto, ela tem que ficar menos K vezes V, porque a velocidade sendo negativa, esse menos aí faz com que a força de arrasto aponte para cima, tá certo? E a força de arrasto tem que apontar na direção contrária do movimento. E o peso fica menos o peso mesmo, porque a força da gravidade aponta para baixo, certo? Beleza. Vou passar a massa dividindo do outro lado. Então, eu vou ter aqui menos KK sobre V igual a menos G. Ok? Então nesse ponto aqui, a gente consegue falar algumas coisas sobre o nosso movimento. A primeira coisa é o seguinte. Na hora que você solta o corpo, ele está com velocidade igual a zero, certo? Então não tem força de atrito sobre ele, só vai ter a força do peso, a força da gravidade. Certo? Então ele cai, a aceleração dele vai ficando cada vez menor, a velocidade dele vai crescendo cada vez menos até que atinja uma velocidade máxima que é atingida quando a aceleração zera. E o que é que acontece quando a aceleração zera? A gente atinge a velocidade terminal. Então, a gente tem aqui a nossa velocidade terminal é obtida quando a aceleração é igual a zero, certo? Quando a aceleração é igual a zero, o que é que a gente tem? Menos K sobre M. Vt, que é a velocidade terminal, menos G igual a zero.
Então, a gente obtém que a nossa velocidade terminal é menos mg sobre k, certo? A velocidade terminal está negativa porque a gente sabe que o corpo está descendo, está se movendo para baixo, certo? Então, ele vai atingir uma velocidade máxima menos mg sobre k. Ótimo. Agora, se no tempo t igual a zero, na hora que ele é largado, ele tem uma velocidade inicial zero e a velocidade cresce até atingir mg sobre k, então ela, nesse meio do caminho, a velocidade variou e a aceleração também. Como é que a gente encontra a função que explica essa variação de velocidade? Bom, para encontrar essa função, a gente precisa lembrar que a aceleração é igual à derivada da velocidade, certo? Então, o que é que a gente tem? Que dv dt é igual a menos k sobre m v menos g, certo? Que fez a gente simplesmente substituiu naquela equação lá de cima. Ok. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma equação diferencial. Qual é a solução de uma equação diferencial? A solução de uma equação diferencial é uma função. A solução de uma equação algébrica é um número. Por exemplo, quando você resolve a equação de segundo grau, você encontra as raízes da função de segundo grau, né? Então, são números. Quando você resolve uma equação diferencial, a solução é uma função. No nosso caso aqui, a solução da nossa equação diferencial é a função v de t, que é como a velocidade varia no tempo. Certo? Ótimo. Então, como é que a gente resolve essa equação diferencial? Temos ferramentas matemáticas para resolver essa equação diferencial estando no primeiro semestre? Temos sim. Então, eu vou reescrever a equação diferencial de uma forma que simplifique a minha vida, tá certo? dv dt, eu vou colocar menos k sobre m em evidência. Isso aí vai ficar v mais mg sobre k. Quem é mg sobre k? É menos vt. Então, dv dt vai ficar menos k sobre m, que multiplica v menos vt, onde esse vt é a velocidade terminal, hein? Certo? Ótimo. Agora, veja que tudo que for velocidade eu passo para o lado esquerdo e tudo que for tempo eu passo para o lado direito. Então, eu vou obter uma equação dessa forma aqui. E agora o que é que eu faço para resolver essa equação? Eu integro ela de uma velocidade inicial igual a zero até uma velocidade v de t qualquer. Integro o tempo no t0 igual a zero até um tempo t qualquer. Do lado direito fica simples, né? Vai ficar simplesmente menos k sobre m t menos zero.
menos k sobre mt. Do lado direito, do lado esquerdo fica um pouquinho mais complicado, mas nada demais, em que nós precisamos fazer uma mudança de uma transformação nessa integral, em que a gente chama u de v menos vt du é igual a dv. Essa integral torna-se, então, du sobre u igual a menos k sobre mt. Essa integral é um ln. É o ln de v menos vt para um v de t qualquer. Estou sem espaço. Vou passar para o outro lado. Vou apagar aqui o outro lado. A integral du sobre u é o ln de u. Então, utilizando isso, a gente sabe que isso aqui vai ficar o ln de v menos vt para um v de t qualquer até 0 menos k sobre mt. Ótimo. Então, isso aqui vai ficar ln de v de t no tempo menos a velocidade terminal menos ln de menos vt igual a menos k sobre mt. Utilizando a propriedade de que ln de A menos ln de B é igual ao ln de A sobre B, a gente vai ter que o ln da velocidade em relação ao tempo menos a velocidade terminal dividido por menos a velocidade terminal vai ser igual a menos k sobre mt. Elevando os dois lados, essa equação todinha ao número de Neper, certo? A gente vai ter que a velocidade em relação ao tempo menos vt vai ser igual a vt menos vt, já passando para o outro lado, é elevado a menos k sobre mt. Apagando agora o outro lado. De tal maneira que a gente vai obter a seguinte função da velocidade em relação ao tempo. A velocidade terminal, que multiplica 1 menos E elevado a menos K sobre M vezes T. Certo? Então, essa é a nossa solução. Agora, a gente precisa checar se ela está certa. Primeira coisa é que ela tem que obedecer os dois limites de tempo. O que é que acontece quando T for igual a zero? Quando T for igual a zero, a gente já sabe o que é que acontece. A velocidade tem que dar zero. Então, o V de zero
vai ser VT, que é a velocidade terminal, que multiplica 1 menos a exponencial de 0, que vai dar 1, e isso aqui vai dar 0. Então, ok, satisfez a primeira condição. A segunda condição é quando o tempo é muito grande. Tão grande que ele atingiu ele já chegou na velocidade terminal, certo? Em que passou-se um tempo enorme, a aceleração zerou e a velocidade atingiu a velocidade terminal. Quando a gente tem isso, então a gente vai ter que ver essa condição, né? Nesse caso aqui, o V para um tempo infinito vai ser a velocidade terminal que multiplica 1 menos E elevado a menos K sobre M vezes um número infinito, certo? Isso aí a gente sabe que é VT que multiplica 1 menos 1 sobre EK sobre M vezes um número infinito. E isso aqui é igual a zero, certo? Portanto, para o tempo muito grande, a gente tem que a velocidade vai ser a velocidade terminal. Provamos a segunda regra, a segunda condição para que essa solução seja correta. A gente precisa agora encontrar qual é a aceleração, certo? A gente já tem a velocidade, então, para encontrar a aceleração, a gente sabe que A é igual a dv dt. Derivando a velocidade em relação ao tempo, a gente vai ter que Vt menos Vt que multiplica uma exponencial. Primeira, a derivada de uma constante é zero. A segunda, a derivada do segundo termo vai ficar menos Vt que multiplica menos K sobre M é elevado a menos K sobre M t. Certo? Como a gente sabe que se multiplicar bem aqui por G em cima e embaixo, tá certo? Se a gente lembrar que Vt é menos mg sobre k, a gente vai ver que a aceleração é menos g E elevado a menos k sobre m t. Então, deixa eu escrever isso menor aqui. Menos k sobre mt. Olha que coisa interessante aqui. Então, a gente já provou que a velocidade é isso aqui. E a gente provou que a aceleração é isso aqui. A gente precisa ver se a aceleração também satisfaz aquelas condições físicas que a gente já conhece. A gente sabe que no tempo t igual a zero, a aceleração tem que ser igual a g apontando para baixo, né? Já que o corpo está acelerado para baixo e ele só tem, no tempo t igual a zero, não tem força, a velocidade é igual a zero e não tem força de atrito. Então a aceleração tem que ser igual à gravidade, que é g para baixo. Então, no
tempo t igual a zero, a gente sabe que o a de zero vai ser menos g e elevado a zero, que dá 1, dá menos g. Então, isso aqui, ok. A aceleração do corpo está para baixo, devido ao valor da gravidade. Quando o tempo for muito grande, a aceleração tem que zerar, né? Então, a aceleração para um tempo muito grande, menos g é elevado a menos k sobre m vezes o infinito, né? Isso aqui é menos g dividido por e elevado a k sobre m infinito. A exponencial de número infinito é infinito. Então, isso aqui é igual a zero. Isso aqui também satisfaz a condição de que num tempo muito grande a aceleração zera. Se a aceleração zera, o corpo atinge a velocidade terminal. Ok? Perfeito. Para encerrar esse problema, a gente precisa ser capaz de calcular qual é a posição em relação ao tempo. Certo? A gente sabe que, para isso, a gente sabe que o y é igual a dv dt. Opa, tá errado. Troquei as bolas. Que a velocidade é dy dt. Então, dy dt vai ser igual ao que a gente já obteve. Vt, que multiplica 1 menos a exponencial de menos k sobre mt. Beleza, fazendo aquele mesmo truque, joga todo mundo que é y para um lado, todo mundo que é t para o outro. A gente vai obter que dy vai ser igual a Vt, que multiplica 1 menos e elevado a menos k sobre mt dt. E aí, a gente vai integrar de um y0, que é a posição inicial, até um y qualquer, e integra esse outro lado de 0 até um tempo t qualquer. Beleza, então eu vou apagar esse outro lado aqui, mas antes disso eu vou copiar os nossos resultados para esse lado esquerdo aqui, para a gente não perder. A gente sabe que v de t, velocidade terminal, 1 menos e elevado a menos k sobre m vezes o tempo. A aceleração em relação ao tempo, menos g e elevado a menos t. Opa! Agora sim, a gente pode apagar o outro lado. Pois bem, resolvendo essa integral aqui, do lado esquerdo é simples. A gente vai ter que y menos y0 vai ser a integral separando de 0 até t de v de t, a velocidade terminal dt, menos a integral de vt elevado a menos k sobre m t dt. Beleza. É simples. Isso aqui vai ficar vt t. E a segunda integral um pouco mais difícil, mas é uma integral exponencial simples. E elevado a menos k
sobre mt dt. E a transformação que a gente faz aqui, que é u é igual a menos k sobre mt, certo? Aí você sabe que du menos k sobre m dt. Então, continuando a solução, é elevado a u du, que essa integral é simplesmente e elevado a u, mais vt, que multiplica m sobre k, e o que a gente tem aqui, deixa eu só ver se eu não cometi nenhum erro aqui nos sinais. Tudo parece ok. Então, essa integral aqui vai ficar e elevado a menos k sobre mt de t até zero. Finalmente, y menos y0 vai ficar vt que multiplica t mais vt m sobre k que multiplica e elevado a menos k sobre mt menos 1. Simplificar um pouco mais, nosso y vai ficar y0 mais vt, aí eu vou colocar o vt em evidência, isso aqui vai ficar t menos m sobre k, que multiplica 1 menos e elevado a menos k sobre m vezes t. Então, finalmente, nós obtivemos o último pedaço do nosso problema que faltava, que o nosso y vai ser y0, a posição inicial em que ele inicia o movimento, normalmente é um número muito alto, e cai, né? Já que a gente está assumindo que o corpo está caindo. Mais vt, que multiplica t menos m sobre k, que multiplica mais uma vez, deixa eu colocar uma chavezinha aqui, t menos m sobre k, que multiplica 1 menos e elevado a menos k sobre mt. Ok? Então, essa daqui é a solução do nosso problema de um corpo caindo
de um corpo caindo em um regime de baixa velocidade, como, por exemplo, uma pedra caindo dentro de uma piscina, dentro d'água. Certo? Então, são essas as soluções que a gente tem, e ela obedece todas as condições físicas que nós estabelecemos e que nós impusemos no nosso problema. O outro regime, certo? O outro regime, o que a gente vai ter é o regime de altas velocidades, em que a força de atrito ela é proporcional à velocidade ao quadrado, certo? Ela envolve integrais um pouco mais complicadas, mas a mecânica é exatamente a mesma desse problema. Inclusive, se você for determinar qual é a velocidade terminal, tá certo? Você fica muito simples. Simplesmente você faz com que a aceleração seja zero, né? Então, a velocidade terminal para altas velocidades em que a força de arrasto é dv ao quadrado, que você vai ter é a força de arrasto para cima, o peso para baixo, e no limite em que a aceleração é igual a zero, você simplesmente vai ter que d aí é a velocidade terminal, vai ser igual a m vezes g. Então, nesse caso aí, a velocidade terminal é fácil de ser determinada como sendo m vezes g sobre d, certo? Para determinar v em relação ao tempo, a aceleração em relação ao tempo e a posição em relação ao tempo para o regime de altas velocidades, segue a mesma mecânica, tem umas integrais um pouco mais complexas, mas é perfeitamente factível, e eu convido a vocês a tentar determinar essas soluções, certo? Mas eu só vou até aqui nesse problema da força de arrasto em meios, em um fluido, ok? Então, finalmente, chegamos ao final desse capítulo, em que a gente discutiu problemas de equilíbrio e de dinâmica de partículas muito comuns na física. A gente discutiu extensivamente o diagrama de corpo livre, determinamos força de atrito normal e força de tração em várias situações que podem ser encontradas no dia a dia. Inclusive, determinamos a equação de movimento, a solução total da equação de movimento de um corpo se movendo devido à gravidade e à força de arrasto no limite de baixas velocidades, certo? Então, com esse capítulo aqui, a gente encerra as leis de Newton, tendo visto uma gama de problemas que são extremamente importantes, tá certo? E que vai ajudar na solução de diversos tipos de problema e com diversos níveis de dificuldade. No próximo capítulo, a gente vai estudar o conceito de trabalho e energia cinética.